O Evangelho precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado em todo o tempo. Ele precisava ser pregado no início da igreja e ele precisa ser pregado no fim dessa era da igreja, que é o que nós estamos vivendo. Ele precisa ser pregado todo o tempo. Acontece que ele precisa ser pregado estrategicamente. E é por isso que hoje a pregação do Evangelho no Rio Grande do Sul é a igreja levando carinho, amor, alimento, suprimento, lavando casa, fazendo as ações. É pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado em todo o tempo. E quando nós entendemos isso, nós somos muito mais estratégicos nas nossas ações. Nós somos muito mais proeficientes nas nossas ações. Porque nós entendemos que o Evangelho precisa ser pregado em todo o tempo. Mas há um jeito de se pregar o Evangelho, que ele chegue lá naquelas pessoas. É o que acontece em Atos 19. A gente começa a perceber que o Evangelho precisa ser pregado porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando nós olhamos para Atos 19, do versículo 1 ao 20, a gente vê duas estratégias poderosas da pregação do Evangelho. O estudo da palavra e a operação de sinais e maravilhas. Essas duas coisas foram as estratégias poderosas para aquele momento. Começando no versículo 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos o que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Aqui nesses versículos já começa o primeiro grande propósito. O Evangelho precisa ser pregado às pessoas, porque ser igreja é ajudar pessoas a terem uma compreensão correta do Evangelho. Ser igreja é ajudar as pessoas a ter uma concepção correta, uma compreensão correta do Evangelho. E eu queria dizer para você que, anota aí, nessa semana você vai conversar na sua célula. Você precisa chegar lá contribuindo com a sua célula. Porque ser igreja também é chegar contribuindo na célula e não esperar que o líder faça tudo. O líder vai fazer perguntas, mas você precisa contribuir com as suas respostas, porque as suas respostas vão abençoar a vida de outras pessoas, porque você não fez igreja só aqui no domingo, você está mastigando o que é ser igreja durante a semana. Você foi para a sua célula. Aliás, se você não faz parte de uma célula, todas as células autorizadas pela igreja, com seus líderes autorizados e capacitados e caminhando conosco, estão ali, naquele mural. Então você pode procurar. Se você tem alguma dúvida, tem o QR Code ali, você mira e a gente vai procurar uma célula para você, para que você esteja inserido durante a semana, falando, conversando, sendo pastoreado e pastoreando dentro da visão da igreja. E aí a gente percebe que a primeira coisa é que ser igreja é exatamente isso, ajudar pessoas a terem compreensão correta do que é o Evangelho. Paulo encontra uns discípulos pelo caminho. E a minha pergunta é discípulo? Como é que eu posso dizer que é discípulo alguém que não recebeu o Espírito Santo quando creram? E aqui a gente precisa dizer que talvez você venha de uma vertente neopentecostal ou pentecostal, aquela crença que você crê em Jesus e depois de um tempo você recebe a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós cremos, como diz aqui, Paulo está dizendo para eles: vocês creram, vocês receberam o batismo no Espírito Santo quando vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Ou seja, imediatamente, porque não pode se desassociar a Trindade. Eu não posso vir com Jesus primeiro, com Deus em segundo, e depois aparecer um tempo o terceiro elemento, que seria o Espírito Santo. Eu preciso que a obra da Trindade seja completa. Deus não se divide.
Portanto, essa ação que acontece no momento da conversão, quando vocês creram, vocês foram convencidos pelo Espírito Santo. E quando vocês creram, ele veio habitar em vocês. Foram onde vocês foram batizados no Espírito, imersos no Espírito. Agora, qual é a nossa confusão? A gente confunde revestimento, enchimento, preenchimento, cheios do Espírito Santo. Eu, como crente em Cristo Jesus, eu tenho que fazer uma oração todos os dias. Como discípulo de Jesus, a minha primeira oração é: Senhor, me enche do teu Espírito. Então, quebra essa confusão que batista não acredita no Espírito Santo, no preenchimento. Batista precisa do Espírito Santo, porque batista é discípulo de Jesus, tanto quanto o assembleiano, pentecostal, qualquer coisa assim. Nós precisamos de um preenchimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu e você somos bexigas furadas. A gente levanta de manhã vazio. E aí você precisa dizer: Espírito Santo, me enche. E aí a gente vai, começa o dia cheio. Mas os pecados, as ações, os sentimentos, as lutas vão esvaziando a gente. Tem gente que tem que orar de manhã, tarde e noite. Porque a bexiga está com muitos furos. Tem gente que não pode parar de orar, porque a bexiga é um furo só. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas eu entendo claramente que um dia eu fui mergulhado no Espírito, porque um dia eu fui mergulhado em Cristo, porque um dia eu fui mergulhado em Deus, porque um dia eu fui mergulhado na Trindade, e aquele momento foi o batismo do Espírito Santo em mim. E aí eu criei, e aí as coisas começaram a acontecer. A pergunta de Paulo é essa: vocês fizeram isso? E eles disseram: batismo? Não, eu nem sabia que existe o Espírito Santo. Pergunto uma coisa para você: eu posso chamar alguém de crente, alguém de discípulo do Espírito, discípulo de Jesus, sem que não tenha o Espírito de Deus nele? Então, o que os comentaristas acreditam que esses homens, eles estavam num conceito equivocado, porque não lhes foi pregado o Evangelho na sua plenitude. Igreja de Cristo, ser igreja é pregar às pessoas para que elas tenham a compreensão correta do Evangelho. E isso é ser igreja. E para ser igreja você precisa ter uma compreensão correta do Evangelho. Você precisa saber o que o Evangelho diz. E aí você percebe que ainda não acreditavam em Jesus plenamente, mas passaram a crer no ministério que Paulo disse, porque foram batizados com água e no Espírito Santo simultaneamente. William Barclay chama esses de cristãos incompletos, porque foram batizados no batismo de João, portanto eram discípulos de João e não de Jesus, e não conheciam o Espírito Santo. Nossa função é ensinar o Evangelho correto, para que não existam meios crentes. Porque não existe meio crente. Nós estamos vivendo essa crise ultimamente. Quando você conversa sobre a certeza da salvação, você surpreende. Alguns cristãos dizem assim: olha, eu não sei, se Cristo voltasse hoje, para onde você iria? Isso aí é coisa que Deus vai decidir. Aonde que está isso na Bíblia? Qual foi a obra salvífica de Cristo na cruz? Qual é a certeza e a convicção que Ele me dá? E aí, por isso que Paulo teve que chegar para eles e teve que fazer uma mínima evangelização compacta. Teve que dizer para eles: olha, o batismo de João, versículo 4, foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Vocês não sabem disso? Vocês deveriam saber. Se vocês estão falando que são batizados no batismo de João, João passou o tempo dele pregando sobre Jesus. Como é que vocês não sabem sobre Jesus direito? Porque a gente foi discípulo de Pedro, de João e não de Jesus. Porque a gente começou a caminhar ali, Em outras palavras, eles eram os que estavam vivendo no Antigo Testamento, que culminou em João Batista, e não entendiam o novo tempo que eles estavam vivendo, que iniciava por Jesus. E eles não conseguiam nem crer que foram batizados
E o batismo deles era apenas o batismo de João. Então eles não tinham condição de entender sobre o Espírito Santo, e se eles não conseguiam entender sobre o Espírito Santo, como é que eles receberiam o Espírito Santo? O resultado é que depois da pregação de Paulo, depois do explicar de Paulo, o resultado é que a conversão a Jesus vem e a presença do Espírito Santo vem na vida desses homens. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram todos uns 12 homens. Em outras palavras, eles experimentaram um mini Pentecostes, ou melhor, esse Pentecostes alcançou eles. Eles perceberam a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, Atos 8, acontece em Atos 19. Percebe uma coisa interessante? Atos 2, estavam homens de todas as nações ali. E o Espírito Santo desce sobre aqueles 120. E eles começam a falar em línguas que aqueles homens daquelas nações começam a entender. Volto aqui a dizer, já disse, o livro de Atos nos ensina que as línguas faladas no livro de Atos era glossolalia, ou seja, uma língua conhecida de alguém, talvez não minha, mas de alguém, uma língua existente. Ou seja, quando aquele judeu galileu que só sabia falar a língua ou hebraica ou aramaico, ele estava falando numa língua que ele nunca teve acesso. Era eu falando em mandarim hoje, e falando fluentemente, sem ter assistido uma aula. Essa é a ação do Espírito Santo no falar em línguas no livro de Atos. Você continue com a gente no Ser Igreja, que até o final do ano a gente vai entender que existe também o falar em línguas como um dom, né, que Paulo chama de língua dos anjos. Mas vamos aqui para o livro de Atos, para ser sincero ao texto e correto ao texto. E aí, o que acontece é que em Atos 2, a língua era exatamente para a propagação do Evangelho, porque o Evangelho precisa ser pregado. E a estratégia de Deus foi a seguinte: não dá para colocar o wizard em tudo quanto é lugar, né? Não dá para colocar essas outras escolas para facilitar o negócio. Esse Evangelho precisa ser pregado, então eu vou dar o dom de línguas. E agora, o cara que é judeu vai falar na língua do cretense, vai falar na língua do romano, vai falar na língua do medo, do parto. E eles vão ser alcançados agora simultaneamente, poderosamente, porque o Evangelho precisa ser pregado e Deus vai usar as estratégias que Ele quiser. Guarda bem isso. E aí vai acontecer em Atos 8, o Evangelho vai ser pregado, né, aos samaritanos. E os samaritanos eram os caras que eram contrários aos judeus e os judeus a eles. E lá no momento, Pedro e João chegam para um grupo de discípulos. E ali eles impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Também como os judeus receberam, para que não haja diferença. Ninguém diga que o Espírito Santo é uma coisa só para os judeus. Como às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é uma coisa só para os pentecostais. Depois, Atos 9, Atos 10, Pedro vai à casa de Cornélio e chega lá e acontece um milagre. Enquanto Pedro prega o Evangelho, o Espírito Santo vem sobre aquela família toda, aquele povo todo que eram gentios, e eles se convertem. E no momento que eles se convertem, eles são batizados com o Espírito Santo, e naquele momento eles falam em línguas, tal como o evento aconteceu lá em Atos 2, para dizer que não é uma coisa só dos judeus, nem só dos samaritanos, mas os gentios também receberam. E agora, por último, a gente vê essa cena acontecendo da mesma forma, para que seja bem claro que o Espírito agora vai tomar toda a carne, todo lugar. E aí, a gente percebe que o resultado da pregação do Evangelho é que o Espírito Santo convence do pecado e esclarece. Se você perceber,
Em Atos 18, ali por volta do versículo 24, aparece o Apolo, que era um judeu bem intencionado, só que ele também faltava algumas coisas que ele precisava aprender. E sabe o que aconteceu? Priscila e Áquila fizeram discipulado com Apolo, fazendo ajustes da crença dele, para que ele pudesse crer corretamente no Evangelho. O que a gente aprende aqui é que ser igreja não é um lugar onde todo mundo saiba do Evangelho. Ser igreja é um lugar onde todos estão comprometidos em aprender do Evangelho e ensinar do Evangelho. O Evangelho completo. E tem 4 coisas que você precisa ter bem claro a respeito do Evangelho. Primeiro, o Evangelho, ele caracteriza pelo arrependimento dos seus pecados. Se você não tem a consciência que os seus pecados o levariam para o inferno, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho só é uma boa nova porque existe uma má notícia. A má notícia é que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Essa é a má notícia, mas faz parte do Evangelho. Se você não entende que você, pelas suas obras, pelas suas coisas boas, você vai para o céu, ou você merece o céu, ou quem vai escolher é Deus no último momento, você não conhece o Evangelho. E eu estou aqui, e nós estamos aqui para dizer para você que você é um pecador, e se você não tomar uma decisão ao lado de Jesus, você vai para o inferno como toda e qualquer pessoa irá, se não tomar uma decisão ao lado de Jesus. A segunda coisa é que a fé sua não deve ser no que você faz, nem nos seus méritos. A sua fé tem que ser única em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz no seu lugar. E isso é base do Evangelho. E isso é o Evangelho sendo completo. Você não vai ser salvo pelos seus méritos, não vai ser salvo porque você vai se esforçar a ser uma boa pessoa, porque você não rouba, não mata, não bebe, não fuma, não torce para o Corinthians. Existem drogas maiores. Você vai ser salvo porque você sabe que precisa de salvação, porque é um pecador e que precisa de uma fé única em Cristo, porque foi Ele que morreu no seu lugar. Não foi candidato nem de partido político, não foi a ONU, não foi ninguém, foi Jesus Cristo que morreu no seu lugar. E depois tem um terceiro ponto, que é a iniciação em ser igreja. Os primeiros convertidos entenderam que precisava-se ser imerso também na comunidade local. E isso era uma maneira de dizer que aquela pessoa estava demonstrando publicamente que ela aceitou a Cristo, que ela reconheceu os pecados e publicamente ela está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que o batismo nas águas representava a integração no corpo de Cristo. O terceiro elemento. Eu vejo muita gente resistindo ao batismo, fugindo do batismo, por quê? Porque acha que é um ato desnecessário. O batismo mostra que você assumiu o compromisso com Jesus. É a sua pública profissão de fé. Você não é um crente secreto. Você assumiu os riscos. Era isso que a comunidade local e da época dizia. Ok, naquela época, não era essa coisa fácil. Você chegava e falava assim, eu sou crente. Ai, que legal, você é gospel. Que agora tudo é inglês, né? Até eu não sou mais evangélico, sou gospel. Já viu as minhas críticas das churches, das coisas, né? Entendeu? Eu tenho minhas críticas com esse negócio. Chama pelo nome. Sou crente. Ah, você é crente? Então agora, primeiro, o mundo vai querer saber se você é crente mesmo. Então assume compromisso. E o compromisso marcado pela igreja, até pela igreja ter certeza que você realmente assumiu o compromisso com Jesus, que você não é infiltrado, vai batizar nas águas aqui, ó, porque daí todo mundo vai saber que tu é crente mesmo. Agora selou, mano. Agora tu é da nossa parte agora. É nós, mano. A partir desse momento você selou o seu compromisso com Jesus. Você assumiu publicamente. Sabe? Aquele cara que bota aliança no dedo da namorada. Vai dizer assim, eu quero noivar com você. Entendeu o recado?
né? Aquele cara que assumiu o recado, agora fala, vou casar com você, entendeu o recado? Agora fica enrolando, e depois fala, qual que é o compromisso público que você está assumindo? Entendeu? A dinâmica é essa. Está tudo certo, já tudo marcado, tem data marcada, inclusive. É só para ficar bem caracterizado numa pública profissão de fé. E por causa de todas essas ações de arrependimento, fé no Senhor Jesus, batismo público, algo que evidencia o Espírito Santo estava caracterizado sobre essa pessoa porque ele era cheio do Espírito. Naquele momento ele era mergulhado no Espírito porque ele mergulhou no corpo, porque ele mergulhou em Cristo. Essas eram as evidências. Então a norma da experiência cristã lá daquele tempo era um conjunto desses 4 fatores: arrependimento, fé em Jesus, batismo nas águas e a vinda do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo. Talvez a ordem pode ser diferente, mas era inseparável a ideia de que a iniciação ao ser crente, ao ser igreja, passava por essas 4 coisas. Por isso a minha pergunta para você é, como é que está no checklist? Você já assumiu o seu compromisso em ser igreja? Passa por essas 4 coisas. Você está fugindo de alguns compromissos de ser igreja? É hora de você assumir seu compromisso. Segundo, ser igreja é usar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Olha o que diz o versículo 8 e 9 em diante. Diz assim, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ser igreja é pregar o Evangelho. E Paulo, então, chega em Efésios, já tem esse contato com esses homens, corrige a rota deles para que eles creiam no Evangelho correto, e agora, então, ele usa novamente, eu preciso continuar pregando o Evangelho, porque ser igreja é pregar o Evangelho. E aí ele vai usar a oportunidade que ele sempre usava nas suas estratégias. Qual era a estratégia de Paulo? Como judeu, chegava na sinagoga e pregava o Evangelho na sinagoga. Porque lá na sinagoga a dinâmica era assim, é diferente do templo. A sinagoga era um tipo de uma escola, de um local de debate. Você levantava e alguém te dava oportunidade, você ia lá, abria o livro, um dos rolos, lia um texto, lembra de Jesus, quando ele abre e lê Isaías 61, né? E depois ele diz, esse aí chegou o tempo, sou eu, e aí o pessoal não gostou nada da pregação dele. Paulo então chegava e explicava sobre o judeu, o Messias, que o Velho Testamento dizia, essa era a estratégia. Acontece que essa estratégia era boa, porque ele tinha penetração, ele podia chegar em qualquer lugar, ninguém conhecia ele, mas ele entrava na sinagoga e falava assim, eu sou judeu, e aí falava assim, você é judeu? E eu também fui instruído no pé de Gamaliel. O Gamaliel? Uau! Fala aí para nós. E aí começava, descia o Evangelho, pregava o Evangelho, não perdia a oportunidade. E aí chegou um momento que ele sofreu alguma resistência. Mas olha só que coisa interessante. Ele pregava na sinagoga, era toda a semana. Toda semana, durante 3 meses, mas só no sábado. E no sábado era só exatamente para os judeus ou para os prosélitos. Mas não pregava para todo mundo. Isso quer dizer que ele pregou 12 encontros nesses 3 meses, pregou só predominante para os judeus, e ele estava pregando sobre o reino de Deus. E aí Deus fala assim, está pouco. Só para judeu está pouco, 12 encontros está pouco. E aí ele diz, vou deixar o coração dos judeus endurecerem, que daí você não vai poder mais pregar aí. Sabe nessas horas que a gente fica pensando assim, Deus está fechando as portas. Puxa, Deus, abre as portas da sinagoga. Não, ele fechou as portas da sinagoga mesmo. E aí, eles são aqui
versículo 9a diz, né, alguns deles endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Era o jeito de ser chamado o povo de Deus, a igreja era o pessoal do caminho. Dizem que era porque eles falavam sempre que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, começaram a chamar assim, então é caminho? Então é o pessoal do caminho. E aí, negaram, não puderam mais. O que nessa hora a gente faz? Chora e lamenta? Senta e diz assim, tentei, Jesus. Não. O evangelho precisa ser pregado. Então, Senhor, abre portas para a gente pregar o evangelho, porque ele precisa ser pregado para todos. E Deus leva Paulo a mudar de estratégia. Toma consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Quem era esse Tirano? Provavelmente um filósofo que, de alguma forma, estava tendo contato com o evangelho, e aí ele diz, eu tenho uma pecinha para alugar aí, eu tenho uma escola para alugar, eu não utilizo. Veja bem, o pior momento do dia era entre as 11 e as 4 da tarde, o pior sol, a pior coisa. Aquele tempo, naquela época, o pessoal tirava as cestas, porque não tinha como ficar nos ambientes, não tinha ar-condicionado, né? Eles tinham que... Então, o pessoal trabalhava bem cedo de manhã, dava esse tempo, e aí depois eles continuavam fazendo alguma coisa. Essa era a dinâmica. E aí ele falou assim, esse horário eu não estou dando aula, porque ele era um filósofo, ganhava o dinheirinho dele, está liberado. Agora, Paulo sai de só uma vez por semana na sinagoga para todos os dias da semana, das 11 às 4 da tarde. E agora, ele pode pregar para todo mundo, porque ali está livre, o evangelho sendo pregado. Porque Deus quer que isso aconteça. E Deus usa a estratégia. E sabe o que acontece? É tão incrível que tinha gente, e tinha muita gente nesse horário. Porque quando vem a fome do evangelho, não existe horário. Nós, os ocidentais, e nós que estamos acomodados, é que a gente fica falando, o culto demora muito e tal, já quero ir embora. O pessoal que teve contato com o evangelho na África, levanta a mão, já sabe algumas histórias da África. O povo da África é o seguinte, eles viajam quilômetros para um culto. Eles viajam talvez dias para um culto. E quando eles chegam lá, eles não admitem que o culto demore 3 horas, 2 horas. Porque é muito pouco. E eles vão cantando, orando, porque eles não sabem, essa oportunidade eles não vão ter sempre. E é o que aconteceu exatamente ali. Eles então estavam, e Paulo pregando o tempo todo. Paulo pregou todos os 2 anos. Mais de 720 encontros. Paulo pôde pregar para grego e para judeu. E bem provavelmente esses gregos aqui foram os que espalharam também o evangelho por toda a Ásia. Paulo fez então dessa escola o quartel-general para ensinar a palavra de Deus diariamente, para treinar futuros líderes, para o desenvolvimento das igrejas na província da Ásia. Nessa escola formou vários evangelistas que saíram pela Ásia Menor, levando a palavra de Deus e plantando igrejas. Este, então, era o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é que a igreja seja um local, ou a igreja seja para pregar o evangelho. Bom, e aí, nós vemos no versículo 11 que acontece uma coisa muito estranha, muito diferente. Versículo 11 e 12 diz, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu vou repetir essa frase para você ficar bem claro o conceito. Lucas, cuidadosamente, escreveu assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais de Paulo usados eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. E aí você lê esse texto e fala assim, meu Deus, que poder que esse Paulo tinha, mas que homem! Fico pensando se essa onda pega, vou procurar uma blusa, cadê minha blusa? Aquela que eu mais gosto, sumiu, não sei onde está, foi a Gatilda que pegou.
Mas a onda já pegou. Você já deve ter ido em algum lugar que o manto é jogado, que as peças de roupa são levadas para serem oradas. Porque ao invés de entender o princípio que é o evangelho ser pregado, a gente sacramentaliza os objetos e a gente idolatra os instrumentos. Igreja ser igreja é ser usado poderosamente como instrumento de Deus para pregar o evangelho. Nós somos instrumentos de Deus. É por isso que Lucas disse bem claro, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Acontece que essa região e essa cidade, Éfeso, era uma cidade tremendamente idólatra, de uma feitiçaria incrível. Os livros de Éfeso eram famosos como livros de traga o seu amor em 12 dias, né? Desfaz mal olhado. Essa pegada que a gente vê por aí, né? Mestre fulano, né? Faz o seu emprego dobrar o valor, você vai ficar rico em tanto tempo. E essa era essa dinâmica. E eles estavam muito acostumados com isso. O próprio imperador fazia escolas para que o pessoal fosse credenciado nessas artes e nessas mágicas. E o diabo usava disso para fazer alguns encantamentos e alguns milagres aconteciam. Sim, claro que faz. Se duvidar que Satanás faz milagres, você é muito inocente. Mas faz mesmo. Com certeza. Porque essa é uma estratégia muito boa. Por que você acha que quando alguém aparece com o espírito de alguém e vira, todo mundo começa a ir buscando essa pessoa? O Fritz, então, deve ter um monte de gente que ele incorpora. Quando nós olhamos para isso, é mais ou menos parecida essa cena aqui. Mas por que então Deus usou essa estratégia? E eu vou dizer estratégia de que as roupas, as coisas, os objetos pessoais de Paulo eram usados e isso curava. Não era para colocar o Paulo em evidência, é para colocar o evangelho em evidência. E essa era uma das credenciais para que as pessoas olhassem para o Paulo e dissessem assim: Paulo, você é um profeta de Deus, você é um apóstolo de Deus. 2 Coríntios 12 diz assim, as marcas de um apóstolo, ele está falando lá para o pessoal de Coríntios que estava duvidando que ele era apóstolo. Sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, sim, as marcas do meu apostolado é que exatamente eu vou pregar o evangelho, mas algo do Senhor vai acontecer para que vocês saibam que Deus está presente aqui. O evangelho precisa ser pregado. Sim, e Deus vai usar em algum momento da história os seus instrumentos para pregar o evangelho com ações de poder, sim. Pastor, então por que não acontece isso sempre? Porque eu creio que essa é uma estratégia de Deus para tempos e momentos da história. Assim como agora, Deus não vai usar um vento que vai varrer as águas do Guaíba, porque ele poderia fazer, não poderia? Mas a estratégia que ele quer é que aquelas pessoas que são a igreja naquele local preguem o evangelho indo em meio às águas, amando e servindo. Porque se ele fizesse um vento e tirasse as águas do Guaíba, quem seria glorificado? Qual seria a compreensão? Vocês percebem que Jesus fazia os milagres e pedia para o pessoal para que não falasse para ninguém? Percebeu por que ele fazia isso? Porque naquele momento as pessoas não iam entender que ele era o Filho de Deus. Iam entender que ele era um ídolo. Iam venerá-lo. E a relação que a gente tem com o ídolo não é uma relação de adoração como deve ser a Deus. É uma relação de troca. O ídolo me deu alguma coisa, eu presto culto a ele. Se ele não me der nada, eu busco outro ídolo.
Olha só o poder de Deus. E Deus então entende que aquele momento, esse ato, essa situação seria muito boa, porque isso estava acontecendo com eles. Os feiticeiros faziam esse tipo de ações. Então agora a gente vai provar no poder de Deus, pregar o evangelho agora no poder de Deus, porque eles vão ver que Deus é superior aos encantamentos. E por isso que Deus usou esse poder para que o evangelho poderoso fosse pregado, o evangelho de Jesus. E aqui, versículo 17 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Uma coisa interessante, para a gente entender essa parte aqui, né? Eu pulei aqui porque eu queria ler esse versículo para você entender. Mas aqui, o poder não estava no Paulo, e sim em Deus. E era Deus que estava manifestando o seu poder, porque a gente tem que cuidar com a idolatria. A igreja brasileira é uma igreja idólatra. A igreja evangélica brasileira é uma igreja idólatra. A gente idolatra pastor, a gente idolatra apóstolo, a gente idolatra profeta. Todo mundo que ganha alguma coisa na rede, né, que dá evidência na rede, a gente idolatra. Não é que a gente não pode seguir pessoas, que a gente não pode ter como referencial, mas a gente idolatra. E quando essa pessoa tem algum erro, um escândalo, alguma coisa, nós paramos de buscar o ídolo porque ele já não dá mais o que a gente interessa e vai buscar outro ídolo. Isso é idolatria. Adoração é o seguinte: se o Senhor me abençoar e não me abençoar, ou que eu acho que me abençoou, não abençoou, eu continuo adorando Ele, porque Ele não é meu ídolo. Ele é meu Senhor. Eu não tenho direito de mudar de ídolo, porque Ele não é ídolo. Eu não tenho direito de mudar de Senhor, porque Ele é Senhor. É incoerente. Se Ele é Senhor, não sou eu que mando em me mudar. Essa que é a diferença. Então Paulo se mostra como esse instrumento. E quando o pessoal quer dar adoração dele lá com Silas, o que acontece? Com Barnabé, que um era Hermes, o outro era o outro Deus. Ele fala: não, gente, eu sou ser humano. É Deus que recebe a glória. Porque o evangelho precisa ser pregado e vai se usar sim. Em algum momento Deus vai fazer sinais e maravilhas. Gente, por exemplo, a África do Sul, ou a África. Você imagina como é que o evangelho deve ser pregado na África? Qual a estratégia de Deus? Gente, tem gente ressuscitando na África. Quem já ouviu algum relato de ressuscitação de gente na África? De cultos, de oração e gente ressuscitando. Sabe por quê? Porque a estratégia para dizer que aqueles poderes demoníacos que regem não são maiores do que o poder do nome de Jesus. O evangelho precisa ser pregado. Agora precisa aqui? Precisa ressuscitar gente aqui? É o que a parábola, né? De Lázaro e o rico, né? O rico manda: vai lá, manda alguém lá falar para os meus irmãos. Mas olha, nem que Moisés ressuscitasse, fosse lá, ele não ia aceitar. Que é uma diferença entre milagre. Milagres não são o evangelho. Milagres abrem portas para o evangelho. Os milagres não têm o poder de converter as pessoas a Cristo, apenas de testemunhar do poder de Cristo. E numa cidade com tanta idolatria e feitiçaria, Deus encoraja o apóstolo a realizar milagres extraordinários pela mão dele, curando enfermos, libertando endemoniados. O Éfeso era, então, esse lugar do ocultismo. E Paulo, então, é usado no território de Satanás por Deus para mostrar que há um Deus mais poderoso do que aquelas práticas. Os apóstolos não administravam os milagres. Eles não levantavam e falavam assim: hoje culto de cura e poder. Vem às 9 horas na nossa igreja. Aqui o milagre acontece. Pô, slogan bom, né? Pô, a ideia é boa. Né? Mas aqui está dizendo que os apóstolos não administravam os milagres, mas esses eram realizados conforme a soberania divina para a glória do próprio Deus. Eu acredito que vai chegar um momento no Rio Grande do Sul que coisas extraordinárias estarão acontecendo nos cultos para que o nome de Jesus seja pregado com todo o poder. Deus permite, então, o episódio para gerar isso.
para que as pessoas percebam que precisa ter intimidade com Deus para pregar o Evangelho de Deus com poder e autoridade. E é por isso que acontece uma cena cômica trágica. Versículo 13. E com isso, termino. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demoniados e dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, terceirizando, eu lhes ordeno que saiam. Eu podia ser assim, em nome do dinheiro que está na conta do irmão fulano de tal, paga-se as minhas contas. Não funciona. Não tem autoridade sobre a conta do irmão, só tem autoridade sobre a minha conta. E por isso que ela está devedora. Vamos lá. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes judeus, e um dia um espírito maligno lhe respondeu. Isso aqui é o trauma, o medo de todo falso profeta. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o demoniado fez um serviço para o Evangelho, fez um serviço para Paulo, saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Uma vez me chamaram para expulsar um demônio. Gente, no meu currículo não é a minha qualificação. Não fiz o meu curso de exorcismo junto ao Vaticano. Você sabe que o Vaticano dá um curso de exorcismo para padres especificamente, não é qualquer um. E aí, estou falando isso só para você ler, se liga que a história tem sentido. E aí, de repente, chego lá na casa, subo junto com o pessoal do SAMU. Eles já tinham ido a terceira vez lá. E aí o médico olhou para mim e falou assim, você quem é? Eu falei, sou pastor. Falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Não, é que a esposa pediu para eu vir aqui, porque ele pode estar com alguma possessão demoníaca. Ele falou assim, não é possessão demoníaca. É só uma crise nervosa. Só que ele já tinha dado todos os medicamentos pela terceira vez. E aí estamos subindo. E o enfermeiro parecia um anjinho, cabelinho enroladinho, assim, branquinho, mas era mais alto e tal. Aí, quando eu cheguei, entrou primeiro a SWAT, né? O FBI, que eram eles dois. E a polícia local, que era eu e uma irmã que estava ali, ficamos ali esperando. Cara, esse cara olhou para eles e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? E falou assim, o terceiro, vocês me deram uma droga e disse que ele ia dormir e tal. E aí, quando o cara foi tentar, ele deu um chute, o cara, pranchou na parede, o médico. Aquele que perguntou as minhas credenciais. E aí o anjinho, que era o enfermeiro, eu acredito nisso, e foram saindo. E aí nós chegamos. E aí ele começou, o que é, pastorzinho? O que você está fazendo aqui, pastorzinho? Só para me pegar, só por causa da minha altura, entendeu? Já para me diminuir. Falei assim, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. E já começa. E eu pensando, uau. Funciona mesmo, porque eu era um batista, gente, não sabia nem o que fazer. Eu só usei o nome de Jesus, que era a única coisa que eu tinha. E aí foi tal, até uma hora que esse demônio saiu e tal, e esse cara foi liberto. Mas eu me lembro que nessa hora que ele deu um chute, que o cara saiu, eu falei assim, olha, até o demônio ajuda na ação do Evangelho. É que nem o demônio disse aqui, olha, o Jesus eu sei, o Paulo eu sei quem é, mas vocês não, vou dar uma coça em vocês. E saem correndo. E esse episódio, na rádio de Efésios, nas redes sociais, caiu como uma bomba. Olha, o pessoal foi lá expulsar o demônio em nome de Jesus, mas eles não tinham autoridade. Deus permitiu esse episódio para mostrar o poder de Deus. Agora, o Deus que Paulo prega, esse sim, quando ele chega... Gente, até a roupa que o homem usa, Deus está usando para poder curar pessoas. Esse é o evangelho poderoso que está sendo pregado. Deus usou isso, para que esse evangelho poderoso de Jesus fosse pregado, versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, os gregos viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido.
não era porque Paulo tinha superpoderes, ele não fazia parte da Marvel, nem da DC Comics, ele era um homem como nós, mas Deus queria usar o poder dele para pregar o Evangelho. Essa igreja, então, é ser transformado pelo poder de Deus e do Evangelho. Olha o que acontece quando o Evangelho é pregado: pelo ensino e por sinais. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Porque só o poder do Evangelho faz com que as pessoas confessem os seus pecados. É só o poder do Evangelho. Olha o versículo 19. Grandes números dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Os cálculos, na tentativa de se aproximar, hoje, chega entre 5 milhões a 7 milhões e meio de reais. Sabe o que é ser transformado pelo Evangelho? É quando duas coisas poderosas acontecem com a gente. A gente não aguenta mais pecado dentro da gente. E a gente quer confessá-los diante do Senhor para ser liberto por Ele. É o poder do Evangelho. E a segunda coisa é que a gente não aguenta mais ficar com coisas na nossa história que tem a ver com o nosso passado, que ainda nos aprisiona, que ainda nos remete a uma prisão espiritual. E a gente quer romper com isso, mesmo que isso custe muito. A estratégia em Efésios era o ensino da palavra e a operação de milagres. Qual é a estratégia que Deus quer usar na vida dessa cidade, Blumenau? Eu creio que uma já está clara. A pregação do Evangelho através do ensino da palavra. Agora, quais sinais que Ele quer usar aqui? O que Ele quer quebrar nessa cultura que atrapalha de ser uma cultura que glorifica o Senhor? Eu creio que Deus está fazendo algo muito incrível aqui. Nós temos aprendido a ser uma igreja que confessa os pecados uns aos outros e ora uns pelos outros para que sermos curados. Isso é um sinal. Porque numa cidade com uma característica mais de alemães, mais europeia, nós somos mais fechados, mais isolados. E Deus tem nos dado a estratégia de que a igreja precisa ser um lugar onde tem uma rede de apoio, onde você possa prestar contas da sua vida e autorizar que pessoas sirvam de instrumento de Deus para pregar o evangelho correto para você. E sermos confrontados pela palavra de Deus, uns com os outros. Deus está fazendo algo tão poderoso que eu posso chegar num lugar e pregar sobre a minha vida. Falar da minha história, falar do abuso que sofri, da luta que passei, que passo, com a sexualidade que foi bagunçada, o livramento que o Senhor me deu da homossexualidade, mas a luta que tinha e que sempre terei com a questão da pornografia, mas sabendo que todos os dias o Senhor tem me curado. Isso é a obra do Evangelho. Ontem eu estava com um grupo de homens lá no evento da Igreja Batista Trindade, e eu pude contar a minha história e dizer para eles: eu não sou diferente de vocês, mas eu aprendi uma coisa: o Evangelho me transforma dia após dia, porque o Evangelho precisa ser pregado. E o Senhor colocou no meu coração que o Evangelho precisa ser pregado com a minha história. Não estou dizendo que você tem que sair contando a tua história, estou dizendo que Deus colocou no meu coração, em concordância com a minha esposa, de que o Evangelho precisa ser pregado, e o jeito de ser pregado é com a minha história. Para que as pessoas se identificam e possam fazer o que acontece na transformação do Evangelho. Muitos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. E depois, eles também, grande número que tinha praticado o ocultismo, eles entregavam os seus livros a um alto custo. E dessa forma, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. E foi tão interessante que naquela hora,
Um rapaz se levantou ali no dia de ontem e perguntou assim: pastor, e como é que a sua igreja, ela aceitou isso? Eu disse: olha, aqueles que eu comecei a abrir o meu coração e mostrar a minha vulnerabilidade, a minha transparência, como estratégia de pregação do Evangelho, muitos vieram me procurar e muitos estão buscando fazer a mesma coisa. Porque a autoridade não está em não ser um pecador. A autoridade está em querer ser parecido com Jesus. Meu irmão e minha irmã, quero orar com você nessa manhã. Ser igreja é tudo isso, mas ser igreja é pregar o Evangelho, de alguma forma. Estrategicamente, como Paulo, poderosamente, como Deus usou a vida dele, mas também pregar o Evangelho é usar a sua história. É permitir-se que Deus use você como instrumento na mão dele, para que toda a glória seja dele, mas a alegria de ser instrumento seja seu. Se você quer ser essa igreja e permitir que o Senhor te use, então começa agora fazendo um checklist. Você já fez o arrependimento dos seus pecados? Você já se converteu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você já fez o seu pública profissão de fé do batismo nas águas? Você entende que você é cheio do Espírito Santo, que você foi batizado nele? E que todos os dias você pode orar e dizer: Senhor, me enche do teu Espírito e me usa estrategicamente para pregar o Evangelho. Alguns sim, o Espírito Santo vai usar com dons. E eu acredito que alguns o Senhor vai dizer: levanta, vai e ora, e impõe a sua mão e ora pelo fulano, e ele vai ser curado, porque é assim que o Espírito age. Ele não está preso a dogmas e a doutrinas, mas isso não quer dizer A ou B, quer dizer uma única coisa: que o Espírito Santo te levou a um lugar, e lá ele te usou poderosamente, porque você e eu somos instrumentos. E aí, você vai percebendo que tem algumas coisas muito preciosas do seu passado que você precisa entregar. Não é queimar CD, como tinha antigamente, não é nada disso. É entregar algo precioso que você guarda no seu coração, que está te atrapalhando de você confessar publicamente ao Senhor. Você vai vir e vai entregar. Se é isso, eu queria que você saísse do seu lugar. Como aqueles homens saíram dos seus lugares e fizeram aquela montanha de livros, que o valor junto poderia ser entre 5 milhões a 7 milhões e meio, e queimaram. Você vai fazer esse compromisso diante do Senhor. Sai do seu lugar. Se é isso que você quer, eu quero ser a igreja que prega o Evangelho. E eu quero que o Senhor me use. Pode sair do seu lugar, eu quero orar com você, terminando esse culto. Em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai usar. Se é a tua história, se são dons e talentos que o Senhor vai colocar, se o Senhor vai usar você como missionário no lugar, não sei. Mas o Evangelho precisa ser pregado. E ser igreja é esse, que prega o Evangelho. Pode sair do seu lugar, quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós te agradecemos porque queremos que o Evangelho seja pregado. Pai, alguns estão entregando algumas coisas preciosas aqui na frente. Alguns estão fazendo algumas renúncias, alguns estão confessando algumas coisas. O choro mostra, Deus, que a gente está entendendo que esse é um divisor de águas na nossa vida. Que o Senhor não nos chamou para ser discípulos de João, de Pedro, de qualquer um outro, mas discípulos de Jesus. Que nós precisamos aprender da sua palavra e dedicar tempo, ó Deus, para conhecer o Evangelho, para poder pregar o Evangelho na plenitude, completo, para que não haja meio crente, nem meio convertido.
mas que hajam discípulos e discípulas de Jesus. Senhor, eu oro a oração de envio nessa manhã. Que o Senhor os use poderosamente. Que eles sejam testemunhas, cheios do poder do Teu Espírito. Tanto aqui em Blumenau, Santa Catarina, Brasil e os confins da terra. Senhor, como igreja, nos usa estrategicamente em Blumenau, dando a cada um a sua estratégia, para que o Teu Evangelho seja pregado. E nós oramos pelo Rio Grande, que seja uma igreja lá também, Senhor, que a igreja de Jesus Cristo no Rio Grande pregue o Evangelho, pregue o Evangelho com as ações, pregue o Evangelho com carinho, pregue o Evangelho com o serviço. Mas, Senhor, nós oramos por um sopro de avivamento no Rio Grande do Sul, que a sua igreja seja o instrumento poderoso do Senhor, e que muitos creiam no Evangelho, sejam batizados e que recebam o Espírito Santo, e assim aquele lugar seja varrido pela sua presença poderosa, como foi invadido e varrido pelas águas de destruição, seja varrido pelas águas do Espírito para reconstrução, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, perdão pelo nosso tempo aí a mais. Fique em pé, dá um abraço no seu irmão, e eu quero dar um abraço ali no final, lá. E olha, escreva alguma coisa que te marcou ali, ó. O mural mudou, viu? Agora você pode escrever, coloca a data, o que Deus falou com você nesse tempo.